Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois, antes de ser levado, obteve testemunhos de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Vamos orar. Senhor, nós, como teu povo, igreja, nós estamos juntos como teu povo para te adorar, para cultuá-lo, bendizê-lo. Mas nesse momento também, ó Pai, para termos comunhão com a tua palavra, a tua verdade para a nossa vida. E pedimos que o teu Espírito traga entendimento destas verdades, para o nosso crescimento, a nossa comunhão contigo, para que a nossa vida cristã tenha significado. Opere na nossa vida, Pai. O Senhor conhece a cada um de nós que aqui está e que participa desse momento. Fala ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Chegamos, talvez, àquele capítulo que eu chamo de chave no livro de Hebreus. O tema desse capítulo é fé. Tudo aquilo que Deus exige de nós para que tenhamos vida com Ele é fé. É uma palavra tão pequenininha, mas que tem um significado tão amplo, e que o autor de Hebreus aqui explica com muitos detalhes.
Nesse texto, alguns dizem que aqui nós temos uma galeria daqueles que têm fé. E é verdade. É um memorial cristão. O texto, ele cita várias pessoas. E essas pessoas são citadas porque tiveram no seu coração e nas suas vidas fé em Deus. Ele se destaca como um memorial para aqueles que não só creram, ou tendo aqueles que creram, mas como aqueles que se posicionaram e viveram como aqueles que creram. A vida cristã, ela é uma vida de fé. Não existe vida cristã fora da fé. Mas não é uma fé qualquer. Nós vivemos num país de crédulos. Crescem tantas coisas. Alguns creem até que eles não creem. Outros creem na fé que eles têm e não no Deus verdadeiro que eles deveriam ter. E acham que a atitude deles é que os leva a Deus. Não, é o próprio Deus que nos leva a Ele. E nós precisamos crer nele. A fé a qual nós apegamos, a bíblica, ela tem uma âncora. Ela tem um lugar para se fixar. E ela se fixa na realidade. A fé cristã, ela não é abstrata, mas é a fé num Deus verdadeiro. Ela é enraizada e centrada na pessoa de Jesus Cristo. Aquele Deus eterno que se encarnou, que veio ao mundo, que andou entre nós, jamais pecando, e fez uma obra expiatória a nosso favor, porque nós não poderíamos fazê-la. E tomou sobre si o nosso pecado. Esse é um fato histórico, é verdadeiro. Esse Deus é verdadeiro. O que Ele promete para nós é verdadeiro. Então, a fé está ancorada na realidade de Deus e da sua graça. Ela não está ancorada na minha capacidade de crer ou deixar de crer, mas de Deus nos amar e nos levar a conhecê-lo como Deus que nos ama. E leva-nos através do Espírito não só ter os olhos da alma abertos para crermos, mas também nos sustenta nessa vida cristã. Quando nós olhamos aqui para o texto de Hebreus, capítulo 11, nós vemos que o destaque está numa fé operosa. Numa fé que ela determina uma vida, um comportamento. Determina não uma dúvida, mas uma certeza. Uma esperança que não pode ser frustrada. Se você olhar bem o último versículo do capítulo 10, Hebreus capítulo 10, verso 39, diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Nós somos da fé. E agora ele começa a falar a respeito dessa fé, na qual ele entende a igreja é a igreja da fé. O povo de Deus é um povo caracterizado pela fé. É nesse sentido que o autor está continuando a falar de fé. E ele agora passa a nos trazer a definição e ilustrações dessa fé. A própria fé e os frutos da fé na vida do cristão. Nós vamos estudar duas partes nesse texto. Vocês viram que eu li só uma parte do texto. Então hoje é a primeira parte onde nós estamos vendo o próprio Deus através de exemplos mostrando para nós o que é fé. E depois, na segunda parte, ele vai nos mostrar alguns exemplos de pessoas que viveram, por causa da fé, a comunhão com Deus. O que é fé? Creia. É provável que você mesmo já tenha, para ajudar alguém, dito: olha, creia em Deus, Ele cuida. Você já deve ter dito: olha, eu sei que você está passando um momento difícil, mas entregue a sua vida para o Senhor, creia nele. E provavelmente alguém já tenha dito isso para você. Mas o que significa isso? No verso 1 existe uma definição.
E nós vamos olhar para a definição que o autor traz. A primeira coisa que ele diz é: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É certeza de esperança e é convicção de fatos que não conseguimos visualizar com os nossos olhos. Essa expressão no original bíblico é um termo que aponta para pelo menos duas coisas que são fundamentais para nós hoje. A primeira delas é: a fé é a certeza das coisas que se esperam. Fé não é simplesmente um anseio, uma expectativa qualquer, um desejo que eu tenho de algo e eu invisto naquele e eu espero que aquilo aconteça para mim. A fé não é um simples anseio, não é meramente uma esperança baseado naquilo que eu desejo ou naquilo que eu quero. O texto aqui diz que é algo de bom que eu espero que aconteça amanhã e que realmente não está baseado em mim, mas está baseado em quem fez a promessa. E esse quem é Deus. É uma firme certeza do futuro. Por isso que o texto diz, é certeza da esperança. Eu tenho certeza de que no futuro estas coisas prometidas vão acontecer. Elas ocorrerão de tal forma que eu vou dizer: eu sabia. Já disse isso alguma vez? Quando você está numa situação e você está esperando alguma coisa boa e aquela coisa boa aparece e você diz: eu sabia. Mas é interessante, porque às vezes nós dizemos a palavra eu sabia para coisas que a gente não queria que acontecesse, mas a gente sabia que ia dar errado. Sabia que essa coisa ia ser ruim. Eu tinha uma expectativa e a minha expectativa era negativa. Essa aqui não. Essa aqui é a expectativa positiva, afirmativa, de graça, de bênção, de comunhão com Deus, de intimidade com o Criador, de sustento e consolo que vem da parte dele. A palavra que o texto diz é certeza. Ela pode ser traduzida por garantia, ou seja, é a garantia das coisas que a gente espera. Não é simplesmente eu espero alguma coisa, mas é algo que eu espero tanto que eu estou com uma garantia. Existe algo que me dá essa certeza de que algo vai acontecer e eu posso esperar. É uma palavra que ela é composta por duas partes, que significa debaixo. Eu estou debaixo de alguma coisa que me coloca de pé. Debaixo, sobre ou debaixo daquilo que me coloca em direção. E ela descreve justamente essa fundação, essa base sobre a qual você se apoia na vida cristã. Por isso existe uma garantia. A base é Deus. Quem coloca a minha vida de pé é Deus. Quem me dá promessas é esse Deus, o meu Deus. Então aqui pode ser, e é traduzido numa versão como essa que acabamos de ler, certeza. Versões colocam confiança ou garantia, é a mesma coisa. Se você olhar em Hebreus capítulo 3, no versículo 14, na própria carta aos Hebreus, no capítulo 3, verso 14, existe uma informação que nós já até passamos por ela e estudamos, e diz assim: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança, a certeza, a garantia que desde o princípio tivemos. O cristão, ele recebe de Deus, quando o Senhor lhe dá o privilégio da fé, que o apóstolo Paulo diz que é presente, é graça de Deus para nós, não é fruto da minha habilidade, mas da bondade de Deus para mim. Ele diz, quando Deus me dá essa confiança, quando Ele me dá essa fé, quando Ele me dá essa garantia, a
tendência é eu permanecer nela. Porque, na verdade, eu dependo daquele que me sustenta na fé. Eu e você sabemos que momentos difíceis tornam essa tarefa de vida cristã complicada. Momentos difíceis, eles são capazes de gerar na mente nossa, que é finita, que é pecadora, aquela dúvida: será que Deus está realmente cuidando de mim? Oh Senhor, como o Senhor está demorando. Como nós estudamos alguns salmos onde o salmista diz: aonde está o Senhor? Até quando o Senhor? Davi diz a Deus. Não é que ele duvidava de Deus, mas ele não entendia bem a cronologia da ação de Deus e até onde ele levaria toda aquela situação. Mas ele não havia perdido a garantia, a confiança de que Deus faria. Em momento algum nós encontramos Davi dizendo: eu duvido do Senhor, o Senhor me abandonou, vão me matar agora. Ele sempre louva a Deus porque Deus é o seu sustento, como vimos no Salmo 63. Essa linguagem aqui de Hebreus capítulo 11, verso 1 é uma excelente definição. É uma garantia confiante de que um dia possuiremos aquelas coisas pelas quais hoje nós só podemos esperar. A fé me dá certeza de que eu vou para o céu. Ela me dá certeza de que o céu existe. Ela me dá certeza que Jesus foi preparar morada para aqueles que são seus. Todas essas são afirmativas que nós encontramos na Escritura. O cristão, quando ele tem fé, ele tem uma garantia confiante de que nós vamos ter aquilo que está prometido. E nós podemos esperar, apesar de que hoje não é essa a situação que eu estou vivendo. Contudo, essa situação que eu estou vivendo não é de abandono. Essa situação, por mais difícil que ela seja hoje, quando é na presença de Deus, quando existe a presença do Espírito Santo de Deus, quando existe a providência desse Deus sobre a nossa vida, por mais desgastante que seja esse tempo, é um tempo onde o meu coração descansa por hoje e pela eternidade. Então, a primeira coisa que o texto nos diz é que a fé está ligado à esperança, sobre a confiança de que teremos aquilo que foi prometido. O segundo aspecto que o texto traz, que eu acho extremamente interessante, é que a fé é a convicção de coisas que você não consegue ver, que não se veem, diz o texto. Tem um teólogo já bem idosinho, chamado Stuart Olyott. Ele tem um livro sobre Hebreus, e ele diz assim: a fé é um sexto sentido. Peraí, nós não temos 6 sentidos, nós temos 5 sentidos, que nos habilita a provar, a testar e confirmar que alguma coisa é alguma coisa. Eu ouço, eu cheiro, eu vejo, eu degusto, eu pego. Só que ele sugere que existe um outro. E ele diz que este sentido é chamado de fé. Obrigado, Alberto. Além dos 5 sentidos que Deus nos dá, eu tenho certeza da realidade de algo que é além. É isso que o texto está nos dizendo. Vou deixar de uma forma mais fácil para a gente entender. Eu posso ver uma flor, eu posso tocar uma flor, eu posso sentir uma flor, eu posso cheirar e sentir o aroma de uma flor. Eu sinto o sabor da comida. Eu consigo escutar os meus amigos, mas a fé não é um sentido do corpo. O texto diz que a fé é a convicção daquelas coisas que o sentido não prova. Existe uma qualidade invisível sobre a fé. É isso que o texto está dizendo. Você não usa a fé quando você pode usar os seus sentidos. Você usa o seu sentido. Olha,
Ele está aqui. Aí você olha, ele está ali, você diz, então ele está ali. Eu não preciso crer, eu simplesmente vi e digo, ele está ali. Se eu ouço sua voz, você falando atrás de mim, eu não estou exercendo fé quando chego à conclusão de que você está ali atrás de mim. Você simplesmente diz, Milton, e eu conhecendo a voz, eu diz, oi, eu sei que existe alguém ali. Vou dar um exemplo bíblico. Vocês lembram de Tomé? De novo vou usar esse exemplo, porque é algo que Jesus fala a respeito da fé. Jesus havia ressuscitado, os discípulos esperando a consumação de uma promessa de que ele disse, esperem até que eu vou agir e vou estar de novo. E eles estão ali, o texto diz que sem que portas fossem abertas, Jesus apareceu no meio deles. Os discípulos viram ao Senhor Jesus, mas Tomé não estava ali. E depois os discípulos, junto com Tomé, disseram para ele, Tomé, o Senhor Jesus esteve aqui. E ele diz, olha, eu preciso ver, eu preciso tocar no seu machucado, colocar a mão no seu lado para que eu possa acreditar. Ele não acreditou. Ele não seria influenciado por uma ilusão de ótica, como ele poderia estar dizendo, olha, quem sabe vocês estavam tão ansiosos que vocês acharam que viram alguma coisa. Ele diz que ele não acreditaria a menos que sentisse os buracos dos pregos e a ferida no lado de Jesus. Aí a Escritura diz que uma semana depois, Jesus estava ali. E Tomé viu o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz, vem cá, põe a mão. Vem cá, olha, põe a mão aqui. E aí o que aconteceu? Tomé acreditou. É ele mesmo. Ele está diante de mim agora também. Era fé de verdade o que Tomé estava tendo ali? Certamente é diferente do sentido de fé que a Escritura diz que devemos ter. E que nos leva para o céu. E é por isso que o Senhor Jesus disse para ele, você creu porque você me viu. Bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram. Quando o texto bíblico de Hebreus diz que a fé é quando eu creio naquilo que eu não estou vendo, é aquilo que aconteceu não com Tomé, mas que acontece com aqueles que depois ouviram que Jesus havia ressuscitado. E eles disseram mesmo, vocês estão dizendo que ele ressuscitou? E o apóstolo Paulo colocou na Escritura, e eu e você lemos as Escrituras, e o Espírito Santo de Deus me dá a certeza de que aquilo que está ali proposto é verdade. Não porque eu tenho a capacidade de discernir coisas etéreas, mas é porque o Espírito me dá a plena convicção de que este evento ocorreu, porque Deus é Deus e Ele faz isso para o nosso bem. Jesus estava vencendo a morte, e Ele venceu a morte, e apareceu diante dos olhos de todos. Uma vez que você viu, é muito fácil você acreditar. A fé real é acreditar sem ver. É isso que o texto de Hebreus está dizendo. É a convicção de coisas que eu não vejo. É viver com base nessa convicção. Isso é viver em fé. Viver na convicção das coisas que eu não tenho como empiricamente testar, mas eu tenho como experimentar da intimidade com esse Deus que eu não falo, Ele está aqui ou ali, mas a Escritura diz que Ele está em todo lugar e que Ele cuida de mim, e eu vejo Ele cuidando de mim, não porque eu vejo a pessoa, mas eu vejo o agir dEle na minha história, agindo, me dando fé onde não existia, eu era um incrédulo, abrindo a minha mente para compreender uma Escritura que eu não compreendia de jeito nenhum, e porque agora o Espírito abre meu entendimento, eu leio a Escritura e isso começa a trazer significado para mim. Alguém explica a Escritura e eu digo, uau, agora eu estou entendendo o que a Bíblia está dizendo. Tudo
tudo isso é porque Deus está agindo. Aquele que eu não vejo, mas é presente. Aquele que eu não vejo, mas existiu eternamente. Aquele que eu não vejo e continuará existindo eternamente. Aquele que eu não vejo agora, mas contemplarei na eternidade, num céu que eu não vejo hoje, mas que eu sei que Ele tem reservado para mim. Porque a Escritura me dá essa convicção. Fé tem a ver com uma convicção das coisas que eu não consigo ver agora. E é por isso que muitos empíricos e muitos dizem: vocês são tolos de crer. Como posso crer em alguma coisa dessa natureza? Isso é infantilidade. Não. Isso é toque, ação eficaz do Espírito Santo de Deus em nós, que nos habilita a crer, apesar de não ver. Essa é a mensagem que nós vemos durante esse capítulo. Os cristãos, eles acreditam em Deus, a ponto de depositar as suas vidas em Deus e nas suas promessas. É sobre essa fé que Hebreus capítulo 11 está falando. Essa é a fé cristã. No verso de número 2, o texto nos fala que essa fé, ela foi experimentada por alguns. E a primeira coisa que o texto diz é: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A referência aos antigos ou homens antigos, é interessante, a palavra aqui é presbiteroi, de onde a gente tira a palavra presbíteros, significa ancião, aquele que é mais velho. O texto está dizendo: pois os mais velhos, o do passado, aqueles que eram anciãos. Está se referindo aos crentes do Antigo Testamento e mais especificamente aos antepassados daquele grupo de pessoas. Essa carta era enviada a judeus, aos hebreus, tanto é que a carta chama Hebreus, aos hebreus que creram, aos judeus que entenderam que Jesus era a consumação da promessa de tudo que havia sido lhes dado durante o Antigo Testamento. E agora, ele está se referindo a esses crentes, ou sobre esses crentes do Antigo Testamento, e os antepassados, tanto física quanto espiritualmente, daqueles a quem esta mensagem era dirigida, e agora aquele povo ali. O que o autor está querendo dizer é: essas pessoas, elas não só creram, mas elas têm um bom testemunho de que elas tiveram fé. O que significa isso? Ele vai falar de alguns crentes aqui do Antigo Testamento. Vai falar de Abel, falará de Enoque, falará de Noé, Abraão, Sara. São pessoas que a Escritura diz que creram em Deus. E existem relatos a respeito disso. Sem sombra de dúvida, o texto está falando dessas pessoas. Mas a gente sabe que eles agiram com fé, porque tiveram fé. E alguém diz: essa pessoa é uma pessoa que age e demonstra através da sua vida fé. Alguém, quando olha para a sua vida, com referência à fé, é capaz de dizer: esse meu amigo é uma pessoa de fé. Dessa fé bíblica. Você é um cristão que tem se alegrado tanto no Senhor e vivido essa fé no seu dia a dia de forma tão clara, que as pessoas olham para você e dão um bom testemunho da sua fé. O texto diz que esses antepassados, eles foram homens de fé e deram bom testemunho a respeito deles, da fé que eles tiveram e da importância deles na história do povo de Deus. Obtiveram bom testemunho. Essa palavra testemunhar, a ideia aqui é que as ações dos santos do Antigo Testamento deram testemunho da sua fé em Deus, e agora eles dizem: olha como Abraão era um homem
fiel a Deus. Como ele tinha fé. É uma fé real. E coloca na sua mente, no seu coração, e se você está anotando essa frase para você nunca mais esquecer, a fé verdadeira, ela sempre produzirá uma fidelidade como resultado. Aquele que tem uma fé verdadeira, ele é fiel de verdade àquele que ele crê. O cristão que não é fiel a Deus e os seus propósitos, obedientes à sua palavra, alguém chega e diz, mas ele age de uma forma tão estranha. Não parece ser um cristão, não parece ser como quem crê na Escritura. Porque a verdadeira fé, ela exige fidelidade, vida de fidelidade. Fidelidade àquele que nós cremos, o objeto da nossa fé, o nosso verdadeiro Deus. No verso 3 diz que, pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E aqui está um outro exemplo que é muito importante para nós e que creio vai ser esclarecedor para você. Você crê que Deus criou os céus e a terra? Existem tantas ideias por aí. Por que nós cremos que Deus criou os céus e a terra? Por que nós cremos nisso? Não é porque nós somos testemunhas oculares da criação. Não fomos. Nós não convivemos com ninguém que foi. Nós não temos registro de alguém que viveu aquela época. Quando Moisés registra os primeiros livros da Bíblia, já tinha passado muito tempo. Queridos, é uma questão de fé. É uma questão de acreditar naquilo que não vimos. Normalmente a gente vê duas visões sobre a existência do universo. A primeira visão afirma que Deus foi o criador de todas as coisas. A segunda visão afirma que ele surgiu, a criação surgiu de alguma outra maneira. Qual a diferença que nós podemos ver entre o criacionismo e o evolucionismo? Qual a diferença entre o criacionista e o evolucionista? É simplesmente uma coisa. A diferença é a questão da fé em o que eu creio. O evolucionista, ele prefere acreditar em uma filosofia humanista, uma ideia que alguém teve, baseado em suposições que ele tem, algo que na maioria das vezes é desconexo e artificial, e ele diz, aconteceu assim. E ele prefere acreditar assim, ou crer nisso, do que crer em Deus e crer que Deus é o Criador. Não é preciso muita fé para acreditar que Deus criou os céus e a terra. Esse é o ponto que está sendo levantado aqui pelo autor de Hebreus. Naquela época as pessoas já tinham essas questões nas mentes deles. Não é coisa do período que nós vivemos. Quase todo mundo tem uma medida de fé. A maioria das pessoas acredita que há alguém que é maior do que elas, que fez os céus e a terra. A Escritura também fala a respeito disso. E ela dá provas a respeito disso em todo o seu conteúdo. Mas isso não é fé salvadora. E esse é apenas o primeiro passo em direção à fé que é descrita nesse capítulo. O que o autor está querendo mostrar é que se você acredita que Deus existe e que Ele criou os céus e a terra, você está correto. E mais do que isso, você está na companhia do diabo e seus demônios, e eles também acreditam nisso. É interessante porque a Escritura diz que aquilo que Deus diz na palavra, o diabo crê e teme. Ele sabe a palavra de Deus. E certamente isso ele também sabe.
E nós estamos como ele. Só que nós não cremos simplesmente o fato de Deus ser criador. Eu creio que esse Deus criador é o Deus que me ama e que cuida de mim e que perdoa os meus pecados e que labora na minha alma, que santifica o meu ser, que conduz a minha existência e dá significado a cada um dos meus passos. Existe uma fé elevada, alguma coisa muito maior para o qual nós estamos sendo chamados quando Deus nos apresenta Cristo Jesus na cruz, morto na cruz, em nosso lugar. É um chamado de vida, é um chamado de fé naquele que nós não vemos, mas sabemos que historicamente fez algo. Que nós não vemos as promessas dele completas diante dos nossos olhos, mas temos convicção de que ele fará isso tudo acontecer, porque ele tem dia a dia demonstrado quem ele é nas nossas vidas. Salmo de número 19, os céus proclamam a glória de Deus. É maravilhoso isso. A criação, ela demonstra o Criador. E agora o texto começa a falar como esses homens vieram a crer a Deus. E o primeiro deles, que o texto nos traz, é o exemplo de Abel. É bem interessante, o texto começa citando um personagem com o irmão dele, em Gênesis capítulo 4, bem no comecinho. Até aquele momento, os únicos seres humanos que haviam sido registrados eram Adão e Eva, e Deus junto com eles, mas que era o Criador. E quando chega no capítulo 4, nos primeiros versos, o texto mostra que esses dois, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, eles tiveram desejo de glorificar a Deus, de adorar a Deus. Eles não tinham dúvida de que Deus era Deus. Eles não tinham dúvida de que Deus era o sustentador e que somente Ele merecia toda a glória. O texto não mostra essa dúvida, mostra uma atitude de fé deles. Era uma fé tal que eles vão oferecer adoração a Deus através de atos, de dedicação. A palavra de Deus diz que Abel foi um rapaz que pegou um cordeiro, um animal perfeito, primazia, e deu para Deus em adoração. Não foi isso? Não. O que foi então? O que o texto diz é que Deus se agradou de Abel. Antes até mesmo Deus de se agradar de sua oferta. O que estava em jogo ali, o mais importante, o que estava em jogo ali era Deus se agradar do coração daquele que adora a Ele. É claro que Deus estava ensinando como Ele queria ser adorado, sem sombra de dúvida. Mas Deus estava olhando para o coração daquele homem. Caim, o seu irmão, ficou tão indignado porque Deus não aceitou a sua oferta. E diz a Escritura, e Deus não se agradou de Caim, nem de sua oferta. Deus olhou para o coração, olhou os interesses e as intenções daquele homem, e Deus disse, não aceito. E diz o texto que Caim ficou indignado. Ele ficou irado. E no capítulo 4 é dito de Gênesis que ele estava irado. E Deus pergunta para ele, Caim, por que você está irado? Se você fizer de maneira correta, não é certo de que você será aceito como seu irmão foi. Cuide dessa ira no seu coração. Cuide disso, porque senão isso vai terminar ruim. Ele não tratou. Ele arma uma armadilha para o seu irmão e mata o seu irmão. O texto de Hebreus capítulo 11, verso 4 diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim.
pelo qual obteve testemunho de ser justo. Deus diz: eu aprovei o testemunho de fé do seu irmão, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. O que torna as nossas ofertas de adoração a Deus aceitáveis, irmãos, é o testemunho de estarmos chegando na presença de Deus de maneira justa e verdadeira e sincera e segundo o propósito de Deus. Isso fica muito claro aqui nesse texto. E o texto diz: por meio da fé mesmo, depois de morto, ainda fala. É como se estivesse dizendo o texto: olha, ainda hoje nós aprendemos com ele, apesar de ter sido covardemente morto pelo seu irmão. O que o autor de Hebreus está fazendo, ele começando aqui, ele vai caminhando e mostrar vários exemplos. E o primeiro é esse. Ele está mostrando esses homens de fé, e o primeiro que ele apresenta é Abel. A fé levou Abel a uma ação resultante da sua fé. O texto diz no verso 4 de Hebreus 11, que Abel ofereceu a Deus. No verso 5, quando fala de Enoque, diz que Enoque foi levado para a presença de Deus. No verso 7 fala de Noé: ele preparou uma arca segundo a vontade de Deus. No verso 8 fala que Abraão obedeceu, saiu do seu lugar onde ele morava e foi para a terra que Deus lhe deu. Sara, no capítulo 11, foi uma mulher que recebeu a capacidade de conceber o filho que Deus deu. No verso de número 17, diz que Abraão ofereceu o seu próprio filho em sacrifício a Deus, como obediência a Deus. E eu poderia continuar aí o texto, porque ele dá exemplos até o verso de número 31. Vai falar de todo o povo, fala de Isaac, Jacó, Esaú, Moisés, os israelitas, e fala até do Mar Vermelho e da muralha de Jericó. Qual é a intenção do autor? A intenção do autor é nos mostrar de que o caráter da sua vida é que determina o legado que você deixará para os outros. O caráter cristão da vida de Abel deixou um legado para mim e para você. Porque a fé produz frutos. Porque a fé produz atos de retidão na presença de Deus. Cuidado, Deus não está simplesmente procurando homens e mulheres que dizem, eu creio. Mas aqueles que dizem, eu creio, e testemunham com as suas vidas dizendo, eu vivo. A fé, ela se discerne de uma forma muito mais ampla. Em cada um desses casos que eu citei agora, a pessoa ou as pessoas que tinham fé, elas demonstravam essa fé por meio de uma ação correspondente. E aqui está exatamente o princípio que o autor quer que entendamos. A fé sempre produz um ato que é fruto dela. Tome o caso de Abel. Ele tinha fé em Deus. Como é que nós sabemos disso? Por causa da ação que ele tomou ao oferecer um sacrifício melhor do que Caim. O texto diz isso. E agora Hebreus diz, ele teve fé. Então, eu preciso aprender com essas coisas. Eu preciso discernir. E você pode dizer, pastor, mas por que o autor de Hebreus estava falando essas palavras para os judeus, os hebreus? Eles sempre foram um povo que acreditou em Deus e viveu para Deus e aquela coisa toda. Mas eles viviam, gente, simplesmente uma religiosidade ausente de piedade. A vida religiosa deles é que era determinante para eles. Eles iam ao templo, eles faziam sacrifícios, eles faziam as suas orações, eles cumpriam festas, e todas essas coisas eles entendiam que estes atos e alguma obediência
da lei de Deus, dava para eles vida com Deus. E o autor de Hebreus está dizendo, não. Isso seria o homem comprar a atenção e o favor de Deus através dos seus atos. A fé é algo que nós temos em Deus, em dependência àquele que nós não vemos, mas cremos. Aquele que eu recebo dele promessas, mas espero, apesar de viver momentos ainda difíceis. Queridos, a fé de Abel era de um tipo de oferecer ao Senhor o melhor que ele tinha. O texto dá a ideia de que ele ofereceu as primícias. A oferta de Abel envolveu uma vida que Deus forneceu para ele, em vez de algo que ele trabalhou com as suas próprias mãos. Ele ofereceu para Deus a fé que Deus havia colocado no seu coração. Um fazendeiro, ele tem que cultivar a terra, então plantar a semente, e então regar, e capinar, e agora ele pega o melhor disso e serve ao Senhor. A oferta de Abel envolveu a morte de um substituto. Sem sombra de dúvida, Deus estava mostrando como deveria de ser no futuro, como no capítulo 9 de Hebreus, verso 22, nós vimos que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O sacrifício de Abel foi um sacrifício melhor por causa dessas razões. Foi do melhor que ele tinha, não foi manchado pelo seu trabalho e as suas imperfeições, e foi a imagem perfeita do sacrifício final que seria feito pelo Messias de Deus, Jesus Cristo. E o texto diz, olha a fé de Abel. Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que Caim. Ele viveu a fé dependendo do Senhor para agradar o Senhor, e ele foi aceito. E existe o testemunho de que ele está justificado por Deus por causa disso. Amado, como você tem vivido e entendido a fé em Cristo Jesus? Qual tem sido a vivência do dia a dia sua como um cristão que vive dificuldades e ansiedades, desafios, mantendo os seus olhos fitos no autor e consumador da sua salvação, que é Cristo Jesus? Queridos, existem muitas coisas que são pensadas e ditas por aí sobre fé, mas o que Deus diz é que a fé tem a ver com certeza de esperança e tem a ver com convicção daquilo que eu não posso ver. Tem a ver com confiança, com a garantia que somente Deus pode dar. E é por isso que quando nós recebemos de Deus a bênção da fé, o nosso coração sente um alívio e nós nos sentimos em paz. Porque não depende de mim, do que faço ou deixo de fazer, mas por aquilo que Deus fez e promete que fará. E eu creio nisso, por graça. Que Deus sustente a sua fé. E se você não crer nesse Deus, olhe no seu coração e perceba que você precisa dele, para que você possa ter esperança e para que você possa ter convicções numa vida cheia de interrogações. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Santo Deus, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor, na sua graça, Pai, esteja concedendo a cada um de nós que está aqui a bênção de podermos conhecê-lo de forma íntima.
Se há no nosso meio pessoas que não entregaram o seu coração para o Senhor, e não conheceram ao Senhor, e não creram no Senhor, permita que esse seja o momento onde o Senhor venha a operar, venha a agir, com aquele convencimento do seu Espírito dentro da nossa alma. Faça essa obra, Pai, para que haja conversão nessa noite, salvação e louvor ao Senhor por isso. E se nós, Pai, que já cremos, não temos vivido como aqueles que creem e deixam bom testemunho da fé, tenha misericórdia de nós e nos perdoe, ó Senhor. E conduza-nos para que vivamos exatamente como o Senhor deseja que vivamos. Como aqueles, ó Pai, que descansam em Ti e sabem que são mais do que vitoriosos, vencedores, através de Cristo Jesus. Opere essa obra no nosso meio, no nosso coração. Nós imploramos por isso, Deus, em nome de Jesus. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.